Salve, rapaziada, tudo bem? Começando mais um Sobretudo Podcast aqui no nosso canal no YouTube. Aproveita, ó, deixa seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, tem ali no Instagram, deixa no Instagram. Você pode também assistir o programa na TV Max, canal 25, 525 da NET, onde estamos aqui também. Tudo bem, Aline Bordado, meu amor, como vai? Tudo bem, meu amor, tudo ótimo. Estamos recebendo aqui um grande jornalista que eu admiro muito. Foi meu professor, tá? Ah, foi, é? Te deu nota mas ele é 10, jovem, tá? Ele foi meu professor, mas tá jovem ainda. Só por isso eu estou aqui, viu, gente? Só por isso. Sidney Rezende, muito bem-vindo. Prazer te rever. Prazer te receber aqui. Você sabe que eu não sei se a câmera pegou aqui enquanto vocês estavam falando, somente agora, mas eu estava assim meio sorrindo, né? No passado, meio embasbacado, assim, o que porque eu sempre admiro muito a forma como os colegas fazem uma mesma coisa que eu teoricamente também faço, poderia fazer, mas de maneira diferente. Eu lembro que uma vez teve uma transmissão na Globo News e um colega assim fez uma narração. Falei, rapaz, como é que totalmente. Eu não faria daquela maneira. Mas de verdade, bem feito, diferente, porque dá pra gente fazer pelo individual, pela experiência, pela técnica, né? Uma mesma cobertura absolutamente ótima. Eu tô pensando pelo melhor, tá? Quando dá errado, dá errado. Você começou em rádio, Sidney? Eu comecei. É rádio, né? Sim. Eu comecei em rádio e é engraçado porque brincavam na época que eu não deixava ninguém ocupar o mercado de trabalho, que eu trabalhava em 2, 3 lugares. É que eu tinha medo de ficar pobre de novo, perder emprego. E acho que até hoje jornalista todos nós, é assim, tem que estar em todos os lugares. Tá em todos os lugares. Então, sim, eu comecei na Rádio Roquete Pinto. Na Roquete. E eu comecei de uma forma muito, assim, desde o primeiro degrau. Em jornalismo, aquela estrutura de redação, eu fiz tudo aquilo, entendeu? Apurador, repórter de geral, repórter de polícia, repórter de política, depois comentarista, chefe de redação, enfim. Apresentador. É verdade, apresentador. Sim, mas eu comecei na Rádio Roquete Pinto. E a primeira grande cobertura foi o calvário do falecido presidente Tancredo Neves. Olha. Eu me lembro que a Regina Boldstein era chefe de redação muito rígida, muito austera. Eu comi um dobrado com ela, mas foi uma das melhores chefes que eu tive na vida, porque ela me deixou focado, né? Ela perguntou... Você era repórter ou você era escuta ainda? Eu era repórter, porque eu era em paralelo, um pouquinho depois eu fui da apuração da TV Manchete, que não existe mais. E aí eu me lembro que eu falei assim, quem é que quer participar da cobertura eu chamo de Calvário, né, do drama de Tancredo Neves, porque ele deixou o Hospital de Base em Brasília para o INCOR, para o Instituto do Coração em São Paulo. Eu fui o primeiro que quero. O verdadeiro jornalista vai querer e vai achar que isso é um presente. Não quero. Um cara pequeno. E eu me lembro que a colega Inês Valadão acabou sendo designada pelo talento e capacidade dela, e depois a Marta Salomão, que foi da Folha, também. Mas eu fui por quê? Querismo. Quero. Você tinha quantos anos na época? Bem novinho, né? Não muito, Aline, por uma razão. Eu comecei tarde no jornalismo. Eu não comecei com 17, 18 anos. Eu trabalhava em mercado de capitais, eu fui operador de bolsa. Olha. Compro, fechado! Que diferente. Depois eu te explico que eu talvez possa indicar mais agora do que antes, porque eu detestava aquele negócio, eu me boicotava. E aí, portanto, eu somente comecei a profissão 2 anos depois. Eu devia ter ali uns 22, 23 anos. Comecei em 1985, né? Então, nasci em 58. Vocês não eram nascidos ainda. Não. Pô, mas tá muito jovem, não parece Não começou em economia, começou ali como escuta, ali como estagiário. A economia veio depois. Não, ali era muito geral mesmo. Geral, cidade geral e tal, que eu acho muito Que é onde importante. a gente aprende, né? A gente vai pra rua, né? Faz de tudo. Aline, o jornalista primeiro que tem paixão, e acho que a esmagadora maioria tem, porque no passado, ou hoje em dia, quem fala, vou fazer comunicação, fazer jornalismo, porque gosta, porque quer. Esse foco de quem quer, pode ter certeza, faz com que você aprenda. No geral, na política, na polícia. Eu lamento muito. Eu sou mais clássico. Eu sou assim, chocolate ao leite, café básico, tudo é clássico. A cor é mais preta ou branca. Eu não sou muito assim, entusiasta. Eu tenho medo de arriscar demais e tal. Não parece, mas eu tenho medo. Você é conservador. Na bolsa você é conservador. Eu diria que sou mais conservador nessa matéria, embora na vida progressista, na política, né? Mas eu diria assim que essa tomada de decisão mais clássica me incomoda um pouco alguém que
pessoal, todo respeito aí, se forma e já vai ser chefe de redação, já fica dentro da redação. É muito importante o jovem começar indo à rua assim. O lugar de repórter era na rua, tem um livro. Na rua, disputando oportunidades, submetendo seu texto a teus colegas mais experientes para ele criticar. Gente, isso é muito importante. É na criação aqui dessa casca do erro e do acerto é que você cresce. Se o cara nunca fez uma reportagem, como é que ele pode dizer? Não, isso aqui refaz, porque... Mas hoje não se faz um jornalismo preguiçoso ali, uma apuração de WhatsApp. Alexandre, para você, que garoto mais do que eu, mas que já viveu o jornalismo raiz e tal, talvez você esteja rigorosamente certo. Mas eu vou contestar esse pensamento dizendo assim, hoje é diferente. Hoje é diferente. Não é porque eu tenho mais acesso às informações do Google, por exemplo, que me faz menos jornalista. Sim. Porém, a capacidade de escolher do que eu vou Ctrl-C, Ctrl-V, quem eu vou ouvir, o viés que eu vou dar, né? Eu continuo não acreditando na neutralidade do jornalismo. Não existe. Existe isenção. Você tem que perseguir isenção. Isso. E mesmo nós que sabemos que temos que perseguir, escorregamos. Às vezes você se vê colocando um negócio e vê um cara, pô, isso aqui... Cara, tudo é um viés aqui, você olha e fala, ih, rapaz, eu dei esse viés mesmo aqui, porque aquela pessoa... Né? Eu acho que a gente tem que se vigiar para utilizar as ferramentas atuais para se fazer um bom jornalismo. Agora, outro dia eu vi um âncora já, razoavelmente, um garoto novo, mas razoavelmente já bem posicionado, falando Ronaldo Boscoli, ao invés de Boscoli, erros português, incorreção histórica. Jogador egipciano. Dói o ouvido. Exato. Comentários assim que você fala. Não dá. Não pode, gente. Pode. Aí eu sou clássico. Ó, leite. Não, chocolate ao leite. Você tem que perseguir qualidade, apurar. Tudo tá na apuração. Eu respeito demais a produção, sabe? Em televisão, rádio, tem muito o produtor. Nos Estados Unidos, há 20 anos, e não é diferente hoje, cada âncora lá que você vê tem 200 produtores. Nós temos 2, 1. Às vezes nem tem, né? Às vezes nem tem. As pessoas não querem ser produtoras, né? Eu lembro que no seu curso, que eu fiz, né? Que era curso de apresentação. Eu dizia, não sejam produtores. Não, as pessoas entram que recebe menos. As pessoas entravam na faculdade querendo ser apresentadores, já direto. Tanto que o seu curso, eu lembro, a aula era no auditório. Tinha muita gente no curso. Muita gente, você lembra? Acho que era na Cândido Mendes, ali em Ipanema. Sim. E eram assim, sei lá, umas 50 pessoas, mais de 50 pessoas no curso, e um curso atrás do outro você fazia, porque todo mundo queria ser apresentador. Aline, sem querer quebrar o seu raciocínio, mas indo ao encontro da nossa conversa aqui, não sei se foi este curso específico, eu fiz mais de um ali na Cândido Mendes naquela época, que eu vivi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida, uma experiência humana. Tinha um rapaz, se via, que era de uma família pobre, morava numa comunidade muito modesta, ele em si, hoje menos, hoje você tem acesso com mais facilidade a se comprar até roupa mais barata, mas você vê que a pessoa muito pobre, entendeu? Que naquela época dizia assim, é pobrezinha, muito pobre. E ele era gago, e ele tinha dificuldade de falar, ele não se pronunciava. Na primeira aula de locução, no primeiro dia, ele teve muitas dificuldades e causou um riso aqui e ali e tal, porque tinha, como sempre tem, o ponta de linha, o cara que tá pronto, que é melhor do que você, professor. Você olha pra cá e fala, puta, cara tem que ter oportunidade, cara, ele é muito bom. Me encanta esse que já está pronto, mas me encanta mais ainda aquele que está se esforçando. Conclusão, no último dia de aula ele leu sem nenhum erro. Que legal. Ele leu sem gaguejar nada. As pessoas choraram. Nossa. Eu fico emocionado, muito emocionado com isso, porque o que eu quero dizer com isso? Dedicação, o esforço, a vontade de superar, amar a profissão. Tem que ser muito resiliente, né? Aí vai mais do que o chocolate ao leite, vai botar castanha, ser resiliente, sabe? Isso em tudo, mas na nossa profissão ela é muito importante. Nós temos que lutar para o jornalismo não morrer enquanto nós estivermos abraçados e morremos abraçados a esses valores. Essa é a diferença. Não estão erradas as pessoas, em tese, que questionam o jornalismo, que às vezes acham que a rede social é mais confiável, mesmo não sendo, porque as pessoas elas estão amarguradas pela imprecisão, pela má fé, pelo filtro, né? O jornalismo hoje ele
tem esse risco, né? Você está lendo uma coisa, se você não tem um discernimento, sabe, Tiana e Aline, você fala assim, Será? tem alguém por trás. Será que é isso mesmo, cara? Isso aqui, então, isso é muito ruim. Muito ruim. É muito ruim. É bom Perde a ter confiança, credibilidade. não em você só não, tem confiança na tua qualidade. É. Gente, aqui a gente não combinou nada, então tem verdade. Certamente vai ser um papo legal. Você falou sobre isenção, mas não está muito militante o jornalismo, para lá e para cá? Eu acho que tudo está militante, porque nós tudo. passamos Até a comédia. Nós passamos por uma coisa empolgante antes mesmo da explosão das redes sociais e da tecnologia, que era assim, você SA. Tipo assim, seja você se apresenta e tal. Claro que não é ruim você enaltecer a individualidade. A princípio é até democrático, você incluir nós todos num grande processo de tudo, você se tornar importante, se tornar ser ouvido, mas tem uma diferença disso para você confundir amadores com profissionais, confundir gente isenta com gente militante, sim, militante partidário. Olha, eu conheço, você atua muito em futebol, certamente conhece até mais que eu. Quantos jornalistas falam assim, o cara é fluminense, o cara é botafoguense? Não, ou Flamengo. Não, sim, mas tô indo pelo lado bom. Sim. E você lê só, pô, o cara, caramba, pô, foi corretíssimo. E o cara, porra, imagina a dureza, você botafoguense, que você Já botafoguense... É uma dureza, Você é botafoguense antes de entrar, faz o seu trabalho, quando termina, o seu trabalho tem que ser correto. Jogou bem, uma Já fiz muito campeonato que o Flamengo ganhou e fiz matérias ótimas. E tem a Flaprensa também. Alô, galera do Flamengo aí, né? Flaprensa aí. Como tem. Aí é complicado, né? E você começou também com a Globo News, né? Lá no embrião da Globo News, que foi o primeiro canal, né, fechado, assim, só de notícias. A gente olhava pra você e via Globo News, né? Ficou meio a cara de lá. Ali, na verdade, essa minha vida do jornalismo quase All News, ela se deu antes da Globo News. E vou te explicar por quê. O primeiro jornalístico da história do rádio, FM, que não existia. No passado era assim, FM é pra música e AM é pra falar. Então você ia no dentista, tinha Rádio Tupi FM e Rádio Mac, aquela música assim, Hey Conniff, né? Aquela música assim, de cinema. A gente ia no cinema, você tinha o Lanterninha e tinha uma música, antes uma música suave, isso era tranquilidade. Música de elevador. Número de elevador. O cinema, as sessões eram 2 da tarde, 4 da tarde, 6 depois que mudou, 18h15, 17h, 2 filmes, mudou, não era assim. Bem, nessa época nós fizemos o Panorama Brasil, era apresentado por Ricardo Bueno, eu, o Marco Antônio Monteiro, nós éramos egressos da Rádio Jornal do Brasil. E por que eu saí da JB, já tendo 5, 6 anos como apresentador do Encontro com a Imprensa, que era um jornal de entrevistas, pode-se dizer um podcast. Porque nada mais é do que um programa de rádio, né? E muito parecido o formato aqui, era exatamente isso. Eu saí porque eu propus à Rádio Jornal do Brasil alargar a sua programação jornalística, além do JB Informa, que tem até hoje, e outros jornais. Lá nós tínhamos naquela época, era meia hora o de meio-dia, era meia hora às 18 horas, tinha a Sônia Carneiro brilhando direto de Brasília, tá sensacional. Mas eu falei, eu senti que tinha espaço para ter mais. Propus, não deu certo. Fui procurar uma rádio FM chamada Alvorada, que era do Banco Real na época, que eles disseram, olha, muito legal, mas não dá, porque aqui é só música e tal. Tentei outras oportunidades, não deu, voltei. Quando eu voltei, teve um locutor, falou assim, Sidney, eu trabalho na Rádio Panorama, do Hélito Davi, lá em Nilópolis. Pô, o cara é teu fã, cara, gosta de você pra caramba. Eu falei, meu, dá minha onduzinha, opa! Eu falei, pô, quero te conhecer, gosto de você. Eu falei, pô, tem um projeto aí, que a JB não quer e tal, de fazer, né, um programa chamado Panorama Brasil. Eu falei, vai conversar com ele. Quando eu fui lá, ele falou assim, pô, bacana, vamos fazer. A gente começa fazendo de manhã, foi o caso, de 7 horas 10, 7h30, e depois a gente faz à tarde, a gente vai largando essa programação com música de qualidade, contemporânea. Então foi o primeiro cara que teve essa sacada. Aí 1 ano depois, eu estou no Clube de Engenharia, o José Roberto Marinho, né, uma jovenzinho dos Marinhos, parece o Simpson, né? Um carequinho, mais novinho. Ele dirigia a Rádio Globo, se chama Globo naquela, pessoalmente. Ele ia pessoalmente lá. Aí ele falou assim, vem cá, você é o Sidney Rezende, da Rádio Jornal do Brasil, que agora tá na Rádio Panorama. Pô, sou eu mesmo. Não, é prazer, não sei o quê. Vem cá, você não quer conversar com a gente não? A gente tem uma ideia aí, não sei o quê. Eu falei, vem, conversar o que é e tal. Essa ideia que ele queria conversar tinha como o único líder contratado Jorge Guilherme. E eu fui o segundo editor executivo. E que projeto era esse que veio se tornar um nome mágico que ninguém sabe quem deu, que é a CBN?
Na verdade, a concepção desse nome, ela nasceu na DM9, do Nizam Guanais. Sim. Mas ninguém sabe, nem o Nizam, que falou assim, vamos botar CBN, a rádio que toca notícia, o slogan. Que é muito bom. É slogan, muito que é bom muito esse bom, slogan. é uma grande sacada. É. E aí, então, eu diria que antes da Globo News, a primeira Teve a CBN. oportunidade de você implantar o All News foi na CBN. E eu fui a primeira voz, né, até hoje, está lá tinha pelo menos no site deles, a minha voz, a Que era apresentação. MFM também? Não, Ela falava só em FM? não, ela era M, só Era veio M, FM depois. Então aquele projeto inicial, pioneiro, ele não aconteceu. Não aconteceu, é. Né? Embora no Panorama Brasil, coisas, podemos conversar depois, extraordinárias aconteceram, que só depois o Pânico veio a fazer, tipo, entrevistar Eduardo Duzec preso dentro do banheiro, eu ser recebido pela Cássia Eller dentro Conta do isso, quarto. né? Agora, Conta isso, pô. O primeiro da Cássia Eller. Olha a inocência da gente, né? Eu com a Cássia Eller num hotel lá em Copacabana, ali na esquina do Toneleiro, com a seu Clemente, eu entrevistando ela e eu no quarto do hotel. E aí, calma, gente, é só entrevistador e entrevistado. E aí, conversando, eu mais velho, resolvi dar conselhos para a Cássia Eller. Ó, a Cássia tá aqui no Rio, você é de Brasília e tal. Cuidado para ser enganada, que eu um pouquinho não gosto. Assim, quase um pai, um tio, né? Falando, não, tudo bem e tal. Por que eu tô dizendo isso? Ela assim, me ouviu com respeito, com atenção, aquela, pô, legal. Mas como quem dissesse assim, pô, cara, eu também não sou uma menininha, assim, eu tô sabendo e tal. Anos mais tarde, pô, eu que tinha que perguntar pra Cássia Eller, Cássia, o que eu tenho que fazer aqui pra viver nessa selva, né? Daí nós fizemos essa entrevista lá. O do Zé, que, por exemplo, Teatro Ipanema, era eu, o Ricardo Bueno, fomos entrevistá-lo e iria começar o show. Ele falou, não, vou dar entrevista primeiro. Fechamos a porta e ele, pô, pera, eu tenho que ir lá e tal. Deu essa entrevista. Um dia, anos depois, eu tô no Teatro Ipanema de novo e ele parou o show. Queria fazer um registro desse. Eu todo orgulhoso, A né? única entrevista todo orgulhoso. do banheiro. Por que eu estou dizendo que isso é interessante na Rádio Panorama? Se podia fazer coisas que hoje podia ser assédio, podia ser merecer um processo, podia ser cancelado, podia ser mal interpretado. Mas ali ficou a semente do FM, mas não rolou. Fomos para a Rádio CBN. Iniciamos ali, depois eu fui convidado para implantar em Brasília, a parte da tarde, porque a rádio não tocava, não era All News o dia inteiro. É um engano. Ela foi gradativamente como nós queríamos fazer. No começo No passado. ela tocava música também? Tocava música. Tocava música. Porque o primeiro teste que se deu foi na Rádio Eldorado, que era ao lado da Rádio Globo no Dial, né? E eu me lembro muito bem, tá vivo até hoje, o Arildes Cardoso era locutor, uma bela voz e tal, e todo mundo ficou com muito medo. Falei, pô, tem um projeto novo, chegando, vai ser testado aqui na Eldorado, não sabemos ainda qual é o futuro, e o Sidney Rezende, o editor executivo, era o número 2, né? Lá depois lá fui destituído, né? Um dia ele me tirou. O Jorge Guilherme, muito acertadamente, a partir de hoje você não é mais editor executivo. Aí, tudo bem. Aí o Arildes falou comigo assim, Arildes não, eu conversei com ele, falou, Arildes, é o seguinte, minha concepção, e até hoje assim, cabelos brancos com a juventude. Eu não vou mudar nada na estrutura que está aqui, mas não vou fazer uma forma diferente. Então você fica tranquilo, você vai ler as notícias, fazer tudo que você faz. E eu vou fazer aqui um trabalho de uma co-apresentação com outro modelo, com outra forma, outro tratamento, aquela coisa toda. E ficamos amigos eternos. Até hoje somos muito amigos. Não por agradecimento por ele ter permanecido, mas por compreensão da importância do trabalho do locutor clássico. Né? Porque eu digo a você, esse cara tem voz impostada, manda embora. Não. Nós somos assim que nós somos. Coloca aquilo ali. Vocês que lutaram tanto pelo humor no rádio. Quantas pessoas disseram, não, ali não, porque não é adequado. Eles dão porque não tem nada a ver. Quando é o contrário, se você não faz humor hoje em dia, não rola. E aí nós fizemos inicialmente na Rádio Eldorado, um mês, iniciamos na Rádio CBN. E como não tinha nenhuma rádio All News aqui no Rio de Janeiro? Não tinha, no Brasil. Nossa. Nenhuma. Nem a AM? Nem a AM. Tinha a Rádio Bandeirante de São Paulo que fazia ali uma programação que era... Era popular, mas era uma coisa assim mais de comunicação. Tinha uma diferença entre comunicadores e jornalismo, né? Comunicação. O Antônio Carlos sempre foi um comunicador, mas ele não era o âncora jornalístico. Sim. Embora tenha jornalismo no Antônio Carlos. São Paulo, que você tinha não, São Paulo. Eu estou referindo a São Paulo mesmo. E não tinha. Não existia no Brasil. E aí... Quando eu era estagiária na Band de apuração, era CBN ligada o dia inteiro, porque era a única claro, mas depois que tinha notícia. Eu vi a Band News depois. Não, mas o na projeto minha que época fez. lá nem existia Band News, tá? Né? Eu sou tão novinho, não. É assim. Então, agora o que era interessante? Quando nós fomos implantar em São Paulo, em Brasília, que começou com o show da notícia, aquela coisa toda, e era música, e muito acertadamente eles foram tirando
tirando. Houve um desentendimento técnico entre Jorge Guilherme e eu, por isso fui demitido da minha função. Porque a minha tese é nós tínhamos implantado o jornal da CBN pela manhã e que os demais produtos deveriam ser maturados para serem colocados no ar. O rádio AM até hoje tem um pouco aquele espírito assim... Já está contratado, começa amanhã, 9 da manhã. Não, mas quem é o produtor? Onde é? Qual horário? Quanto eu vou ganhar? Cadê o contrato? Assim, você vai pilotando no ar. Vai pilotando no ar. Que é fantástico você ter um improviso e rolar uma programação maravilhosa, mas é um risco muito grande para a qualidade do produto. Aí o menino que ele botou muitos amigos dele de rádio, sim, de muito tempo e tal, mas... Então tinha assim, o jornal da CBN um formato, depois o Show da Notícia, os outros jornais, outros formatos completamente diferentes. Então tinha gente aqui tentando todos os lados da notícia, tá? Daí vinha logo depois o canal, sabe assim, joga pizza na cabeça não sei quem. Assim, você assim, não era novo isso, já existia, a gente queria uma coisa nova, né? E depois até mais tarde eles compreenderam que aquele início precisava de um ajuste e fizeram as mudanças. Mas ali eu fui destituído executivamente. Eu virei só o apresentador e nenhum problema para mim, não teve alteração salarial, nada disso. E fui durante muito tempo lá. Depois, quando a Alice Maria começa a implantar Globo News, né, hipérbole, demorei tanto para chegar na pergunta dela, ela pergunta assim para o Jorge Guilherme: Jorge, eu queria ver se eu testava algumas pessoas lá da rádio que já tem experiência em rádio ou news para ajudar a gente a montar aqui. Isso um pouco antes de começar. E eu me lembro que alguns colegas meus, apresentadores, foram lá e fizeram os testes e tal. Eu já tinha experiência no Jornal do Rio, da Bandeirantes. Na Band eu já fazia o canal livre local. Assim, sempre assim comigo acontece. Quem tá aí? Pô, tá o Sidney. Vai lá, faz negócio. Tá no lugar certo. Ele não é o titular, mas ele é o cara assim, ele resolve, né? Ele resolve. Estou sempre em busca do titular, mas eu vou fazer. Mas não é a Ana Furtado. Mas seria no lugar dela, eu seria a Ana Furtado no lugar dela no Oscar, porque eu não tenho condições de dizer que eu sou especialista nisso. Aí, muito bem, quando eu vou lá, Alice, eu faço o teste, e eu já tinha sido apresentador, ela me chama de novo, fala assim, legal, vamos dar uma olhadinha aqui, volto a falar com você, daí voltou. Você se incomoda de vir outra vez aqui pra gente fazer, dessa vez com a luz? Fiz de novo, tá? Eu falei, poxa, saiu bem. Vamos fazer mais uma terceira vez, mas dessa vez com terno, assim, mais parecido com o formato. Vamos fazer. Eu fiz 4 testes. Então eu não entrei na Globo News, que era o Sidney Rezende da Panorama, o Sidney Rezende da CBN. Eu entrei porque eu fiquei, tanto é que outros colegas eram também, e por alguma razão eles acharam que não estavam prontos para aquele projeto. Tem isso também, né? Tem craques que não vestem a camisa ali daquele time ali, né? E aí sim vai a sua resposta. Aí começou. Então fui... Panorama Brasil no primeiro jornalístico FM, a CBN primeiro jornalístico All News em rádio, a Globo News primeiro All News em televisão, porque depois que vem as outras. Depois o SRZD, que é o portal que eu tenho até hoje, vai fazer 18 anos agora, foi a primeiro veículo a cobrir carnaval todos os dias do ano, nenhum outro, porque vários pararam, né, de cobrir. Sim. Com erros e acertos nós ficamos. Então quis o destino, olhando para trás, não porque foi assim, fazer coisas novas, quis o destino que a mão me colocou. Você vê, a Tupi me chamou para trabalhar lá agora, e a primeira vez eu fazer um jornal da Tupi, de 1h30. Como é que vai ser esse longo? Jornalista dos projetos pioneiros, então você. Acabou sendo. A coluna do jornal Dia, também de política, tinha outros colegas que fizeram, que eu estou lá no Dia também, e muito, muito prestigiado e tal. Aliás, a melhor coluna de política atualmente é que eu leio todo dia, que todos os políticos leem. Te agradeço muito. Tem muita gente fazendo coisa boa, mas falta continuidade. Nós estamos em crise, né? O setor está em crise, então é razoável. Você fala, pô, tem uma coluna muito boa, mas acabou. Você pega a Berenice, por exemplo, mesmo é uma referência. Está fazendo um ótimo trabalho no site dela, lá com o Tempo Real. Eu recomendo você até procurar e ler, você que não conhece, é uma maravilhosa profissional. Talvez a número 1 desse segmento de cobertura do Rio. Então, quando você disse, melhor, eu sou capaz de ser uns 5 na frente. Com relação à pergunta que você vai na Tupi, como está tudo muito embrionário, e o anúncio da minha ida foi até... eu não esperava que tivesse sido... voltar para o rádio? Você tinha desejo de voltar para o rádio?
Eu com tranquilidade, porque antes eu recebi uma proposta, uma ou duas propostas, eu trabalhei na Rádio CBN, na Rádio CNN, né? Mas eu tinha interesse sim num projeto à la conceito lá atrás, né? Novo, diferente, mas não houve entendimento comercial e acabou não acontecendo, não seria vantajoso para as partes, não fui. Mas eu não esperava assim. Né? Mas eu acho que a minha ida para Tupi, não importa se eu ficarei lá um dia, um mês, um ano, 10 anos, 5 anos, eu acho que ela coroará a minha carreira no sentido da paixão pelo rádio e estar. Eu me sinto assim, você sabe, um reservista. Eu saí da luta da Força Militar, embora continue, né, no dia, no SRZD, e alguém fala assim: ô Cisne, vem cá. Nós precisamos de você, tá tendo ataque aí ao rádio, ataque do amadorismo, do fake news, não sei o quê. Cara, e aqui com a gente tem o Antônio Carlos, tem o Clóvis Monteiro, tem o Apolinho, tem a turma do Rádio Carlos Popular Araújo. e tal. E a gente quer também, precisa de gente também no jornalismo aqui. Você aceita vir aqui? Falei, cara, cadê? Onde é que tá aí? O uniforme, quando é que eu começo? Então, eu quero ajudar, né, nesse sentido. Quando você pergunta como vai ser, eu não sei ainda, talvez me dê uma semana, eu vou te dizer, mas eu tô na minha cabeça, assim... Popular, muito. Né, é um canhão, né? É um canhão, né? É um desafio para mim também, né? Porque eu terei que demonstrar uma comunicação, porque sou um homem, na verdade, apesar de ter vindo de família pobre, de classe média. Sim. Eu moro no Jardim Botânico, eu tô com a minha carreira, de certa forma, desenhada, eu tô mais tranquilo hoje financeiramente do que eu estava há 30 anos, né? Então, eu diria assim, eu não preciso... é o público da CBN, Não. Não é o público da CNN e da Globo News. Não, eu não preciso ser amado pelo público da Tupi, mas eu quero que alguém da Tupi me respeite, o ouvinte me respeite. Eu acho assim, o handicap, a biografia, a minha história me dá condições de dizer, me dá uma oportunidade de eu trabalhar para você. Então, o que está na minha cabeça, cara, é o seguinte, eu não desenhei quais seriam as primeiras palavras no microfone da Tupi, né, quando isso acontecer, mas o que eu imagino é o seguinte, eu quero ser um prestador de serviço, como se dissesse assim, olha, você que está me ouvindo, eu vou dedicar para você esses 40 anos de profissão a te ajudar, o que eu souber, o que eu puder, a você entender esse grande mundo das coisas que faz com que às vezes você opine, veja, leia, ouça coisas que não são exatamente como você está pensando que elas são. Então deixa eu te explicar. Então como dissesse assim, olha, está vindo um aumento aí, ou a inflação tal coisa, ou a taxa de juros tal coisa, ou a polícia fez assim, ou por que a polícia não investigou, por que cresce a milícia, cresce o tráfico, cresce a roubalheira, a corrupção na máquina pública brasileira, o que está por trás? Quais os abismos entre os mais ricos e os mais pobres? Militante seria se eu dissesse assim, Alexandre, manipulando a cabeça das pessoas para elas apoiarem alguém, entrar num partido. Não, eu quero dar as ferramentas, por causa assim, rapaz, O cara parar e pensar isso aí ali. que ele está dizendo, faz sentido isso que o Cisne Rezende está dizendo aí. É muito mais opinião e análise do que o factual. Não, ali. vai ter o factual, Vai que ter o a factual. equipe de jornalistas vai entrar o tempo todo. E tem uma coisa. Vai ter esporte? A Tupi, sim, vai ter, É difícil vai você ter, fazer o pô, factual, vai você ter. brigando com Não, internet, e a brigando Tupi com- é muito É, forte, o esporte muito vai forte. ter, Olha, tem que ter, tem que ter. E a Tupi, eu fui consultado e dei completo apoio, ela citou alguns nomes, eu aprovei completamente esses nomes, mas eles se anteciparam e estão trazendo Chico Otávio, que é do jornal O Globo, tem uma carreira consagrada de informação apurada, relevante, denúncias consequentes. Ele vai participar contigo ali. Sim, a princípio 3 vezes por semana, tomara que seja todo dia, queremos trazer outras pessoas. Então, quando você fala, opinião, não sei o quê, se eu tenho um Chico Otávio, não é que eu vou ficar calado, mas eu posso deixar lugar de fala de 90% para ele, 95% para ele falar, e eu ajudar ali a destrinchar, tirando dúvidas ou contar alguma experiência. Então, a minha ideia é essa, é ser um jornalismo popular, sem ser popularesco. Não sou sensacionalista, não embarcarei nesse tipo de coisa, e você não vai me ver em falcatrua, cara. Não é em esquema, você tá na mão de não sei quem. Tô na mão de ninguém, cara. Tô na mão de ninguém nesse aspecto, assim, tá na caixinha de não sei quem, ele tá elogiando não sei quem. Se eu fizer um elogio, o elogio será pertinente. E se for um elogio que eventualmente é um patrocinador, as pessoas saberão que ele é patrocinador. Então, eu não pretendo ser um apresentador de empulhação, de mentira. Se eu conquistar a confiança desse ouvinte, que nem me conhece, desde que não sabe o que é. Quando foi divulgado que eu fui convidado pela Tupi, sei lá,
40% dos comentários aí, o Apolinho, vai acabar o Apolinho? Tô com pena do Apolinho, o Apolinho. Na verdade, o Aston Rodrigues vai ser de 17 às 18 horas. 18 horas entra esse programa que eu citei aqui, Chico Otávio e eu, que é o Jornal da Tupi. Né? Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Vai até 19h30 e depois manter essas coisas. Ninguém foi mandado embora. Não teve nenhum apresentador, igual o Arildo Cardoso lá atrás. Também, se tivesse sido, neste caso, eu não teria responsabilidade executiva nenhuma, porque não me perguntaram, você quer que alguém saia aqui da rádio para você entrar? Diferente quando eu era editor, né, lá da Rádio CBN, que eu poderia demitir de certa forma. Então, eu estou muito à vontade. Quando a gente voltou... Vamos fazer um intervalo aqui para a TV Max. Quando a gente voltou para a Rádio Mix, para fazer até o Papo e Bola, alguém virou para mim e fez um comentário, cara, vocês estão dando um passo para trás. Em termos de internet, deveriam estar no YouTube, no TikTok, no Kawaii, e vocês estão voltando para a rádio, onde vocês começaram. Eu falei, eu acho que não, acho que a gente tem que falar com todos os públicos, a televisão, a internet. Alexandre, como tem intervalo, Facebook, na volta eu vou dizer por que o rádio não vai morrer nunca, não acaba nunca. Eu vou dizer, aí você pode dar logo a sua resposta também, eu vou dar a minha também aqui, porque não vai acabar. Não vai. É um tempo de arrumação, sabe como é? Puxou o freio de mão, falou, opa! Mas vai, tá lá. Igual quando surgiu a televisão, né? Intervalo na TV Max, acabou que a gente volta. Já voltamos já com o Sidney Rezende aqui no Sobretudo Podcast. Deixa o like, se inscreve, compartilha, responde aí, Sidney. Não, mas antes, por que você respondeu lá quando fala? Eu falei que eu acho que tem que estar em todos os veículos ao mesmo tempo. Hoje a gente precisa pulverizar ali, a informação está em todos os lugares. Alexandre e Aline, a inteligência artificial está chegando e certamente, por eu ser bem mais velho, eu não vivenciarei nos próximos 40 anos o boom extraordinário que vai ser isso aí. Eu tenho medo. Né? Que vai ser isso aí. É razoável que a gente tenha fique com medo, então tudo bem. Mas eu diria o seguinte, do ser humano ninguém tira o sentimento, o coração, a emoção, a explosão, a vontade, a sinceridade. O cara mente pra você, ou a mulher mente pra você, a pessoa mente pra você, você olha e vai, tá mentindo. Algo dentro de você, você não tem a prova, não sabe o que é. Anos depois, você sabe que tá mentindo. Né? A pessoa confessou, pediu desculpa, alguém comentou, tem testemunho. Então, o que eu diria? O rádio tem esse sentido que é o da audição. Então, cara, por que não vai acabar? Né? Brincam muito que o homem se entusiasma quando vê a outra parte pelo que vê e a mulher se entusiasma porque ela ouve, né? Tá dizendo assim, a mulher é mais inteligente ou menos inteligente, o homem é mais ou menos, porque esses sentidos são mais aguçados num sexo, no outro, ou que seja até pessoas do mesmo sexo, não importa, algo te atrai, né? Te estimula você se sentir à vontade, bem com aquela pessoa ao seu lado. Por que eu quero dizer isso? Eu quero dizer o seguinte, que a audição, ela é um sentido muito profundo. Cara, quanto significa eu entrar no elevador, o cara olhar pra trás... Você sente Rezende, né? Do rádio, né? Voz, né? Pô, eu vi pela sua voz, cara. Isso acontece muito. Pô, isso acontece muito. Demais, né? Então, e olha que eu não tenho nenhuma voz assim marcante. Eu liguei pro Mário Belisário, falei, Mário, Tupi me chamou e tal, você sempre foi tão carinhoso comigo, porque o Mário Belisário quer fazer esse registro, ele nunca me tratou assim, Sidney Rezende, vírgula, da CNN, Sidney Rezende da Globo News, é sempre Sidney Rezende com a mesma forma, mesmo carinho, me citava, ouvi na coluna do Sidney Rezende, ouvi o Sidney Rezende, isso é muito uma coisa natural. Eu liguei pra ele, mas pô, a voz que o Mário Belisário tem, o cara tá no elevador, bom dia, você já sabe que é ele, eu não tenho essa voz. O meu negócio é uma outra forma de comunicação. A minha voz não é bonita, eu falo rápido, várias vezes eu fui interceptado por pessoas, com razão, fala mais devagar, não seja assim não, e tal. E já fui elogiado também assim, você fala rápido, mas dá pra te entender. Mas eu falo rápido, eu sou assim. E o rádio te aproxima, né, do ouvinte, né, do cara que tá... O ouvinte te acha da família, né? Você faz parte da família do cara, não tem essa relação distante que tem a televisão. Alexandre, lá na Roquete Pinto, durante anos, tinha uma senhora, infelizmente já faleceu, já morreu, Dona Rosalina da Ilha do Governador, era a mais consciente e crítica de política daquela época, fazia as observações, quando eu falava besteira, ela me repreendia, era sensacional. E um dia ela foi lá, ela e as amigas dela, o bolinho, e o salgadinho, rapaz, hoje as rádios as pessoas não entram mais, né? Né? Alô, Tupi, quando eu chego lá, Tupi, tem que avisar fulano, ciclano, Beltrano, não sei se eu vou ganhar um crachá para me facilitar, mas hoje ficou difícil. E não é que esteja errado, é perigoso você deixar qualquer um entrar e tal, mas nós tínhamos uma alma mais desabrida, era mais, você parava para conversar. Hoje em dia você para, aqui mesmo, se a gente descer aqui no meio da rua, você meio que se despede rápido, porque não sei, se quer pegar o teu celular, ser empurrado, ser agredido. Então essa violência, essa brutalidade que o filme do Stanley Kubrick, Laranja Mecânica, quando foi lançado, mostrou e dizia, isso é ficção, né? Isso é realidade. O cara hoje, o cara bate no outro, mata o outro.
Não é por causa do celular, não, porque, sei lá, porque vai pra folha corrida dele, o que as pessoas ganham com isso, né? Então, tanto a polarização política, o ódio político, a violência, a agressão, a criminalidade, não são a minha praia. Minha praia é mais o lúdico, a felicidade, a alegria, a compreensão. Quanto mais a comunicação ajudar as pessoas a entenderem o mundo em que nós todos estamos, eu acho que eu cumpro meu papel social. Se eu quiser jogar um contra o outro, estou ajudando nada. Não contem comigo para quebrar a democracia, para ficar fazendo campanha contra alguém deliberadamente ou receber grana para fazer serviço sujo. Não contem comigo. Por isso que você tem esse nome até hoje, né? Respeitado e com credibilidade. Poxa. Você falou do SRZD, são 18 anos já, né? Vai fazer agora, 18 anos em maio. 18 anos. Você acha que esse é o caminho do jornalista hoje, é empreender? Por falta de espaço em mídia tradicional? O Alexandre fez um negócio que eu, quando faço meus treinamentos, assim, eu alerto, ó, toma cuidado que você tem 2 sentidos na mesma pergunta, que você fala assim, você é um cara maravilhoso, um ótimo jornalista, eu já tô aqui, né? Assim, mas eu vi já vários furos seus, quer dizer, então a primeira metade é alegre, você já tá desarmado, quando fala os furos, não, eu não sou grande jornalista, mas isso aí não fui eu, então ele botou 2 coisas, que eu diria assim, pelo final, empreender, sempre é empreender se o seu espírito de empreendedorismo for verdadeiro e natural. Você empreendeu com o seu site. Você empreendeu 18 anos atrás. No meu caso, e essas outras experiências e tal, de fato, por uma característica de ser uma pessoa irrequieta. Mas eu me preocupo muito com os tímidos, com os low profiles, com as pessoas assim que são maravilhosas. Eu sempre diria 100% das pessoas que eu olhava e verificava que elas eram muito caladas tal, no jornalismo, estas pessoas sempre escreveram melhor do que eu. Então, as pessoas, porque talvez em silêncio lessem mais, em silêncio elas analisavam mais cada frase, cada palavra, mais de escrever. Então, provavelmente, é mais natural, embora você do audiovisual também, mas que você se expresse muito mais tranquila escrevendo. O que não significa que você não possa ser uma ótima profissional de vídeo ou de áudio, mas você se sente à vontade. Mas pode ter certeza que muitos colegas de áudio e vídeo não se sentem à vontade para escrever. E se você fala, pô, cara, cheio de erro de português, o cara não sabe escrever, mas fala maravilhosamente bem. Ou não fala bem, não se apresenta bem e também não escreve bem, por alguma razão consegue se manter. Então eu diria que sim, empreender é muito importante, mas mais importante é você dominar todos os processos e sem dar tempo igual para esses processos. Exemplo para você que é um jovem jornalista ou um profissional como eu já maduro, né? Primeiro, apuração. A apuração do fato, ela tem que ter mais tempo do que todo o resto. Se você tiver 40% do seu full lá de 100 dedicado à boa apuração, ninguém te derruba, cara. Se você ouviu as pessoas, se você viu as aspas, se você confere o nome, se você checou, se você verificou a data, se você tem uma dúvida, escreve com C ou com K, entra lá numa fonte confiável, coloca tudo certinho. Quando está bem apurado, aí você fala, bem, eu já tenho aqui 8 páginas de apuração, só que eu vou usar só, sei lá, meia página. Então deixa eu tirar o sumo, tirar o mais importante. No rádio e na TV é o lead, é o principal, é o que está lá em cima, que já acabou a neutralidade. Escolhi o que é mais importante, eu já fiz a minha opção. Né? Podia ter falado sobre aquilo, mas eu falei sobre isso. Daí você estrutura, primeiro estrutura, depois você refaz a estrutura. Depois você refaz, depois você refaz, depois você refaz, depois você refaz. Você gasta uns 30% burilando isso aqui. Por fim, você vê como você vai apresentar aquilo. E o que é mais importante naquele momento. Alguém acabou de noticiar boa parte do que você fez. Então refaz o que você faz e busca novidade. Então, informação e jornalismo tem a ver com novidade em que sentido? O que é a novidade? Algo que ninguém sabe. Deixa eu contar para vocês o negócio aí. Vocês dizem, pô, mas eu já sei desde o ano passado. Então não é notícia. É notícia para mim, mas não é para vocês, já conhecem isso. Então tem que ser novidade. Segundo, interessa a muita gente. Eu conto uma coisa, pô, parabéns para você, mas vou nem noticiar isso aqui no podcast, porque é mais uma coisa sua, uma vitória sua, bacana, fiquei feliz por você, mas não é importante. Então tem que interessar muita gente. Novidade, novo, que traga uma novidade, que interessa a muita gente e que seja relevante para a sociedade. Isso que é importante. Esse relevância para a sociedade, os 20% finais lá, eu diria que aí nós estamos pecando. Porque tem aquela velha história, né? Caetano Veloso estacionou no Leblon. Isso não tem relevância alguma. Só tem uma relevância do que não fazer, do que é ridículo. A mídia de entretenimento. Tem um público que consome isso. Tem.
Tem. Porque a má formação educacional, cultural e tal, que é o que eu tô querendo, de alguma maneira, humildemente, lá com o Chico Otávio, que eu não conversei com ele ainda sobre isso, mas com a equipe da Tupi, tentar ajudar a dar relevância ao pensamento das coisas, né? Me permita falar, tem 2 netinhas, né? A Nina, que é mais novinha, e a Alice, que está com 5 anos. Eu uma vez, no quartinho da Alice, eu dei uma bronca nos bonecos da Alice. Porque ela tinha deixado todos os bonecos no chão, claro, né? Eu falei assim, vocês todos bagunçando o quarto da Alice, sem ficar arrumadinhos ali no armário, fazer isso. Eu, por vir indireta, né? E ela olhando assim, dentro dela, falou assim, mano, não foi o boneco, fui eu, né? Daí eu falei assim, porque vocês têm que respeitar a Alice, vocês pertencem, o lugar desse bonequinho aqui, ó, ela ali e tal. Deu uma bronca. Daí ela olhou pra mãe dela, fez assim, não... não, tipo assim, não só não foi, né? Isso não existe, bonequinha inanimada, não sei o quê. Que senso crítico ela tem? Ela tinha um grau de informação de que aquilo era fake news. Sim. Então, claro, não tô infantilizando o nosso público, mas que tem gente inocente, tem. Muita. Tem. Você fala assim, ô titia, pela 5ª vez você cai nesse golpe, tia. Você não viu que o cara... mas é que ele falou teu nome, o teu sobrenome. Aí eu aproveitei e dei R$2.000. Eu pensei que fosse consertar o carro. Então, as pessoas de uma inocência, de uma pureza. Fake news é isso. Coloca o celular na cabeça que os ETs vão vir para ajudar. Tem gente que acredita. E eu não acho que esse irmão meu aí, brasileiro e tal, é idiota, não, eu acho que não se tem ainda um grau de informação, de discernimento, para discernir o que é direita, esquerda, centro, extrema-direita, extrema-esquerda, que é absurdo, que é manipulado. Porque tem manipulação em todo canto. Tem. Você acha que ele vem de caneta do passado, como é que ele falava? Maravilhosa, escreve, não arranha nunca, isso aqui. E não vou deixar uma, não, 2, uma eu dou de presente para você, a outra, se você comprar 3, cheio de armação. Se você quer a caneta, o preço tá bom? Bom, não, você, mas se você compra aquela caneta, chega em casa, uma caneta não funciona. Pô, tu não testou a caneta, cara. Você acreditou no papo do cara. Então, o mau jornalismo, a má educação, a má formação, a ausência de leitura, despreparo, leva à ignorância. Porque a pessoa bem esclarecida, ela pode ser até enrolada ali, mas ela sabe onde recorrer na justiça, ela sabe lutar pelos seus direitos. Demora um pouquinho, mas ela vai lá e ganha. Porque ela é mais preparada. Você é a favor dessa lei, né, de regulamentar imprensa, redes sociais? Você é a favor disso? Aline, essa tomada de decisão, ela foi muito envenenada, porque de cara os veículos, principalmente os donos dos veículos, mais até do que os profissionais, conseguiram influenciar os seus grandes profissionais a interpretarem que regulamentação significa interferência e censura no conteúdo do que você diz. São coisas muito diferentes. Evidente que o perfil ao lado, patrão, ou empregado, jornalista ou não, daqueles que acham que não tem que ter censura ao conteúdo do que você produz, mas tem que ter responsabilidade assumida por aquilo que você veicula, né? Então, nesse sentido, estamos juntos. Onde nós não estamos, não tem que regulamentar rede social nenhuma, tem que deixar tudo livre. Amigo, quando eu entro no Twitter, por exemplo, no X, e eu vejo lá que atualmente tem o trend assim, extra pra você, isso aqui é não sei o quê, isso é não sei o quê. Tem um monte de coisas que eles escolhem pra dar like, pra dar clique, pra você poder polemizar, que aquilo não tá sendo discutido em lugar nenhum, mas tá ali, naqueles 50 caras ali, que se transformam em 50 milhões, ele bota aquilo, e aquilo se transforma numa pauta, porque quanto mais você... Acaba pautando. Acaba mesmo. Acaba pautando. Então, não é você não ler, não ver, não escolher favoritos, não navegar, não. Faça tudo isso. Mas na hora de você escolher o que você come, eu falei como, porque eu pensei em comida e vou dizer por quê. Que você consome, né? Você deve ter esse discernimento. Comida, você não come tudo que está no self-service. Você não gosta, você não quer, já comeu, é muito. Você comeu um bife, depois comer um peixe, depois comer, você vai comer uma costela, você não tem espaço para isso. Você fala, não, até queria, mas não vou comer a costela hoje, vou comer numa outra ocasião, uma costela de repente só aqui com vegetal e acabou. Então, se a gente sabe discernir num monte de coisas, por que você, cara, fica consumindo tudo e qualquer coisa como se fosse verdade, quando não é? Não é. Eu adoraria, olha, me convida na tua casa aí, você que está me assistindo, para sentar no teu sofá e vamos ver o jornal juntos, tá? Você vai me achar chato, mas eu vou dizer, ó, isso aqui é para ser editado maior, se menor, a principal não entrou. Eu sou assim. É assim também. Não é? Você olha e fala, isso aí... Olha, com outro olhar. Na mídia independente, por exemplo, você consome mídia independente, jornalistas que migraram para a internet, por exemplo, o caso do Ricardo Filtrinho hoje está fazendo muito sucesso na internet. Sim,
Porque ali não tem É essa preocupação. humanamente impossível, sabe, Alexandre, você ver tudo, né? Então, assim, como todo mundo, eu tenho lá os que eu vejo, os que eu leio. Eu estava mais fechado para algumas opiniões. Hoje, se você for lá ver o que eu sigo, estou seguindo de tudo, porque é importante também ouvir ponderação. Eu vou citar um caso aqui bem prático. O humorista Léo Lins, por exemplo. Fala muito do Léo Lins. O Léo Lins, por exemplo, ele fez agora um último comentário sobre o livro do ministro Silvio, sobre racismo estrutural, em que ele dá as suas opiniões. Eu, como muita gente, acreditamos que não concordemos com tudo que ele diz. Mas eu achei muito respeitosa a fala dele. Com exceção de assim, o autor, porque citou o nome só no início, depois o autor, precisa citar o nome, né, do ministro várias vezes, não tem problema. Melhor seria se o autor, né, o ministro, tivesse um debate com Lins ou com outras pessoas. Por que não discutir todas as questões, né, das dificuldades que nós temos no nosso país de superar o racismo, sim, estrutural, como ajudarmos o país a ter menos diferenças sociais, de forma mais aberta, desabrida, sem assim, isso não pode, aquilo não deve, isso não pode. Claro, se você qualquer coisa fizer, como diz o ex-presidente Bolsonaro, fora das 4 linhas, você toma lá tuas trauletadas, mas faz parte, você entra na linha. Igual no futebol, né? O cara dá aquela entrada um pouco mais dura. Cara, se for dura demais, é vermelho. Se dá pra você dar uma chance pro cara, você dá um amarelo. Então, quer dizer, por que eu achei isso positivo? Claro que alguém vai dizer assim, mas aquela fala dele é racista e tal. Porque eu acho importante as pessoas externarem o que elas pensem, sem medo, sem censura, mas com respeito. Assim, eu não concordo, você escreveu um livro, eu não gostei do seu livro. É razoável, você fala, mas por quê? O que você não gostou? Eu vou dizer, e você vai lutar até a morte os seus argumentos, e em dada altura é possível que você fale assim, isso é engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Cara, eu acho que faz sentido, até que se tiver uma próxima edição eu vou reescrever isso, porque não foi isso que eu quis dizer, mas ficou dando essa impressão, sim. Não é maravilhoso isso? Mas hoje as pessoas estão com muito medo de dar opinião. Muito. Medo da opinião sincera, né? Você precisa estar no grupo, né? Você precisa estar no grupo. Não é? No teu grupo. No seu grupo de afinação. Isso é muito complicado. Agora, por exemplo, uma coisa assim, essa tese que você tem que compartilhar do seu grupo, ela é muito ruim porque ela cria as diferenças e espaços entre nós irreconciliáveis. Eu tenho como filosofia jornalística, de vida e profissional o seguinte, que em 10 itens eu quero me entender com quem pensa diferente de mim, o máximo de itens que eu puder. Mas, Sidney, seja poliana, não é um item só, ou não é item nenhum, mas é 2 itens, 3. Vamos nos entender em 3 itens e depois vamos discutir os 7 que a gente não se entende? Então, o Brasil, você fica discutindo tudo de tudo e faz pouco, e perde a oportunidade desse país, sabe, resolver certas questões básicas. O nosso problema não é, na minha opinião, nem ideológico, nem no modelo econômico, nem a falta de educação da nossa gente. O nosso grande abismo é a ausência do enfrentamento da pobreza, da miséria e da diferença social. Não é possível que alguém more no Rio de Janeiro, chegue no Leblon e olhe ali para o Vidigal, ou mais adiante olhe para a Rocinha, e não veja que está crescendo, assim, a olhos vistos, a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, a quantidade de pessoas que estão morando em condições precárias, salvo lugar, que é bacana, ou até a construção, que ela pode ser boa, não tem coleta de lixo adequada, não tem abastecimento de água potável, não tem a luz elétrica, não seja um gato ali, não tem o esgoto. Então você mora em certos lugares que você não tem o número da sua casa para receber uma postagem. Eu posso chegar, entrar numa empresa e pedir lá, eu quero um livro da Aline, e vai entregar na minha casa, e a empresa distribuidora vai me entregar, e várias delas, e rápido. Entrega hoje, entrega amanhã, entrega 3 dias. Você imagina você morar num lugar que você não pode dizer, olha, eu moro... Porque não tem rua. Em lugares que não chegam. A empresa não entrega. Né? Uma maquiadora... O Uber não vai. O Uber não vai. Uma maquiadora da TV Globo, uma época, nós rimos muito disso, eu sempre me dei bem na pessoa da maquiagem, são pessoas maravilhosas, e ela mudava muito o cabelo, e ela era morena e tal, e ela, morena, desculpa, o cabelo dela era preto, ela não é morena, ela era até mais clara, e ela passou uma tintura loira, ficou loira. Ela disse que ela passou a ser melhor atendida nos balcões do serviço público onde ela ia. Então, quando ela ia no INSS, por ser loira, ela é melhor tratada do que a outra, que é preta. Isso diz muito sobre nós. Isso diz muito sobre nós. O camarada foi agredido por um outro no Rio Grande do Sul, chamou a polícia prendeu o cara.
E não prendeu o outro que agrediu. Ou pelo menos levasse os dois em iguais condições. Um foi na gaiola e o outro foi sentado no carro, o branco, que estava com a arma na mão. Arma branca. Então, é frequente o segurança dar um soco no outro, assim, que tem assim, umas feições mais pobres. Ainda mais se for naquele supermercado conhecido, né? Sim. Então, Alexandre, no Brasil, gente, isso está com comunismo, não, gente? Lutar por qualidade de vida da nossa gente, diminuir a distância social. Isso tem países ultracapitalistas, é assim que funciona, amigo. Cidadania, respeito. Não estou dizendo que o sujeito destratar um servidor público está certo em condição nenhuma. Se é pobre, rico, médio, se é branco, se é preto, se é loiro, não importa. Então, isso, para mim, é a minha maior preocupação como brasileiro, é tentar minimamente ajudar o país a ter menos injustiça, desigualdade. Você falou do Rio de Janeiro, você acha que a gente chegou no fundo do poço? Fundo do poço mesmo. No caso da Marielle, por exemplo, o chefe da Polícia Civil está envolvido no assassinato dela? Bom, nunca se chega ao fundo do poço, mas já no caso do Marielle, ali, né? eu sou daqueles que acham que o caso Marielle não está encerrado. Não está encerrado. Porque me incomoda bastante. Eu vi o governador do estado, ele deu uma nota às 14h55, quando às 6 da manhã você já tinha a prisão das pessoas e tal, e uma nota muito tímida e tal. O governador, por exemplo, e o próprio prefeito da cidade, eles não estão participando ativamente como deveriam, como nossos líderes eleitos, no sentido de não basta você só dizer, nós somos contra e tal. Eu digo no sentido de hipotecar com coragem, e é necessário que tenha coragem, todos nós temos que ter coragem, em favor de um reajuste de rumo. Então, eu diria que o caso Marielle, porque o caso não está ainda perfeitamente solucionado. Essa história da participação da Polícia Civil, do policial civil, do Rivaldo, quando a polícia diz, não precisamos ouvir nem os Brazão e nem o Rivaldo. Não, acho que precisa ouvir. Até por direito de defesa deles, é preciso ouvir. Segundo, se não foram investigados vários casos, e isso é bem potente, eu conheci o Falcon de perto, porque ele era da Portela, no site Cobre Carnaval, conheci o Falcon. Aquela morte não ser investigada, eu fui procurado na época pela filha do Falcon, né? E eu na época não divulguei nada, assim, tem respeito a ela, para minha família e tal. Achei que era um risco. Não, Selminha era a esposa dele. Esposa dele. Eu também fiz a filha do Falcon, que não tem ligação com a Selminha. Havia um risco ali muito grande, que agora as condições estão mais adequadas. É preciso saber o seguinte, não foi investigado exatamente por quê, quem deteve, quem segurou, quem ainda está na máquina pública, né? E não é muito mais assustador estar na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, nos governos municipais e estaduais. É mais preocupante, por exemplo, estarem dentro da força policial, das forças de segurança, da justiça e das instâncias que deveriam, de corregedorias, enquadrar isso e se indignar. Quando você descobre que você tinha um promotor, que depois se torna um advogado, e que ele também estava aparentemente no mesmo esquema, isso é mais do que o fundo do poço. Então pode mais. Então nós temos aqui corrigir isso, dando fortalecimento. Vão ficar com raiva de mim aí, porque eu respeito muito o trabalho policial, acho muito importante, fundamental, é uma força da sociedade. Mas eu sofri, por exemplo, uma ameaça de morte, mais uma vez, tá? Sim, mais uma vez. Aí, o que eu fiz? Eu, por exemplo, fiz o registro policial e tal, fui conduzido lá à polícia para poder fazer depoimento e tal. O que aconteceu de investigação? Nada. E eu sou um jornalista de 40 anos de profissão, conhecido, de certa forma, né? Pelo que você falou, o que você falou para sofrer essa ameaça? Na verdade, foi uma postagem de rede social que eu postei e um radical, né? Que ele já tem lá o nome, tem tudo. Bom, acredito que tenha, né? Causou a ele como se eu fosse um comunista, uma coisa que eu não sou. Realmente eu não sou. Inclusive, eu sou empresário, né, da CRZD e tudo, sou jornalista, empresário porque eu tenho uma empresa. O que eu quero dizer é só o seguinte, Alexandre, porque eu estou trazendo esse assunto aqui, desculpa trazer esse assunto pessoal, é que boa parte dos crimes no nosso estado não são investigados. Não são investigados não só porque a polícia é ruim e tal, porque não é dadas as condições institucionais e de infraestrutura para o melhor funcionamento. Como é que a cidade e a polícia não tem câmera? Por que não tem câmera?
Por que que eu entro na delegacia e tem goteiras e os policiais se cotizam e pedem tinta e cimento para os comerciantes do bairro para poder reformar e de repente um governador, um secretário nunca visitou, de polícia civil mesmo, nunca visitou aquela delegacia? Por que que você tem uma operação policial que tem um policial fardado do BOPE atirando no policial paisano do batalhão? Por que acontece essa desconexão? Por que um policial militar, por exemplo, que está numa calçada, vê um abuso praticado por um motoqueiro, ultrapassando o sinal, ameaçando alguém, e ele não faz nada, porque ele diz assim, não, multa não é comigo, multa com a guarda municipal. Não, eu não posso sair daqui. Eu tenho que ficar aqui. Eu vou avisar no rádio. Frequentemente você faz uma denúncia. Olha, eu tenho um assalto ali. Não, pode deixar. Aí você dá uma olhadinha assim, o cara voltou para a posição de letargia. Ele falou, não ligou, né? Ou ele olha, menor de idade. Já falaram isso pra mim. Não adianta nada, minha senhora. Eu vou prender, amanhã ele tá solto. Acontece. Mas e quando a polícia leva alguém para a delegacia, por exemplo, e o próprio policial sai da rua lá e tem que ficar o dia inteiro para poder... O dia inteiro, tá errado verdade, isso. Faz o depoimento, diz o que foi, depois é chamado num outro momento, define a hora que ele vai participar e assim faz. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos uma polícia desconectada porque a sociedade é desconectada, né? Quando eu fiz uma viagem aos Estados Unidos, né, eu fui convidado pelo governo Clinton, visitei várias cidades lá, eu olhava assim no avião, assim, Pittsburgh, eu via os edifícios grandes no centro e as residências baixinhas no entorno. O que me indicavam? As pessoas moravam nas suas casas com endereço, bonitinho, asfaltado e tal, eu trabalhava no centro da cidade, provavelmente, e nos edifícios. Não era assim, edifício em área residencial e tal. Aí passei a cidade e falei, não, Pittsburgh já passou, era outra cidade. Eram tão famosas as cidades e tão próximas uma das outras, falei, não é possível que todas as cidades sejam famosas, conhecidas no mundo inteiro, e sejam tão pequenas e tal. Aqui no Brasil, você anda, é tudo um aglomerado. A Maré é uma pasta, o Alemão é uma pasta, cada dia começa a ter comunidades, assim, hoje você tem da Coreia, você tem a Coreia de Israel, você nascem coisas novas que viram complexos, porque uma favela gruda na outra e tal. A inquietude sobre isso precisa ser latente de todo o homem público. É importante o governador tem seu peso, que o prefeito da cidade tem seu peso, vá nos lugares pessoalmente, ouça a população. Às vezes eles querem um campo de futebol, não é menor ter um campo de futebol para o lazer daquela comunidade. Ouça a comunidade, mas se faça presente, esteja mais próximo. Eu sou privilegiado. Se eu faço um movimento, é possível que a viatura já chegue em meia hora onde eu moro. O que foi, Socide, que aconteceu? Ótimo, não é ótimo para mim. Me sinto feliz que o grupamento policial responda prontamente. Mas e a sociedade? Tem que ser assim em tudo quanto é lugar. Poxa, de 10 linhas, só uma tem ar-condicionado até Santíssimo. As outras não tem. Tu não quer ficar confinado, fechado dentro do ônibus. Tá errado? Óbvio que tá errado. Óbvio que tá errado. Quer dizer, nós precisamos ter uma sensibilidade, não é só assim, sensibilidade de coração, sentimento, sensibilidade de administração e gerência. Não tem dinheiro para tudo, mas quais são as nossas prioridades? Na minha opinião, a prioridade é resgate social, diminuir a diferença, incluir mais, ser mais natural. Quantas vezes, gente, nós chamamos amigos nossos que moram nesses lugares mais pobres para nossa casa, e que bacana, eles foram. Quantas vezes ele chamou e quantas vezes você foi? Para uma que ele foi na sua... Para 10 que foi na sua casa, você talvez não tenha ido uma, ou foi uma. É verdade. Então, e por que isso? Porque a casa dele é perigosa para você, o bairro é perigoso, o horário é perigoso, e talvez seja mesmo. Não, ali é área de milícia. Exato. Nós temos que quebrar isso. Deleta ou compartilha, vamos rapidinho? no deleta ou compartilha, que Vamos ele lá. tem horário, Deleta né? ou compartilha, bota a vinheta aí, Fabrício. E essa? Deleta ou compartilha? Olha, a Liga das Escolas de Samba foi muito injusta com essa RZD, sabe? Então, o certo seria eu não compartilhar. Por outro lado, acho importante... Esse ano, ano passado, outro ano, Mas vocês estavam lá, né, esse ano, né? Sim, nós estamos todos os anos. Todos os Uma anos. vez, o presidente da Mangueira era o Ivo Meirelles. Ele, não me lembro mais o que é, ele se indispôs com a CRZD e proibiu, foi a única vez na história desses 17 para 18 anos, que proibiu a entrada dos nossos repórteres na Mangueira. Nós não podíamos entrar na Mangueira. Isso eu me lembro. Nós noticiávamos o tempo todo normal, numa boa, porque eu não uso o coração para essas coisas, eu uso a razão. Ele nunca pediu desculpas, não deveria, porque ele errou, na minha opinião, mas esse gesto é errado. O que fez a Aliança? A Aliança fez o seguinte, a Aliança tratou o SRZD
com a desimportância que o SSD não tem. O SSD é um portal de notícias, o único que cobre notícias todos os dias do ano, que não recebe dinheiro de ninguém, que sobrevive às custas da sua publicidade e das suas soluções comerciais publicitárias, que não precisamos, de vender notícia, o conteúdo, trocar notícia por informação. Então, aliás, não gasta com a gente nada, não tem problema nenhum. Então, você tinha o Jorge Castanheira, que é presidente, que ao contrário, sempre muito respeitoso. Ele fez uma vez um pedido, assim, olha, estou fechando um contrato e tal, se você puder noticiar isso lá, por favor. Mas nunca, nada, nós noticiamos e tal. Às vezes criticar, pô, não foi legal. Normal. Então, ao mesmo tempo que ele nos tratava com um respeito a mim, acredito que todos os outros, porque já ouvi vários depoimentos, de lá para cá, né, o que fez, por exemplo, o Jorge Pernigero conosco, na presidência dele, eu não merecia, como pessoa física, como jornalista, como profissional do SRZD. Agora, esse ano, eu pedi ao Jorge Pernigero uma audiência de todo jeito. O Gabriel Davi até me recebeu e tudo, e ouviu, e não pretendo voltar lá, evidentemente, e fui só dizer por que é importante para nós você ter uma cabine, você ter um espaço, porque não nós somos um portal diferenciado, sabe, Aline? Nós somos, porque é diferenciado, nós temos equipamentos, temos tudo, precisamos ter. Nós demos outra solução esse ano e daremos outras soluções daqui para frente, então, justamente prevendo já que a Eliezer não vai ser nossa companheira, né? Quando nós, ao contrário, sempre fomos muito abertos para ele. Então, nesse momento, eu tô bicudo aí com a Eliezer. Eles deveriam agradecer, né? O trabalho que vocês fazem há tanto tempo. Não sei se agradecer, né? Não precisa disso também, mas nos trate com o tamanho que a gente merece, com o respeito que a gente merece. Que a gente tem trata tanta eles. gente que entra lá. A gente faz cobertura de Exato. carnaval durante o ano e chega na hora ali do desfile, não tem nem credencial para fazer a cobertura. E né? quem não faz nada. Léo Dias. Olha, o Léo foi meu colega no Jornal Dia, da outra vez que eu vi aqui, diretamente comigo, quando tive contato com ele, foi sempre muito, extremamente gentil. Certa vez ele falou, não, você escreve e me manda, então, como disse, pô, confio tanto em você, então, você me tratou muito bem. Daí depois ele foi saiu do Rio, depois foi para Pernambuco e tal, nunca mais tive contato, nem tenho mais o contato do Léo Dias. Eu pessoalmente sei que ele opta por um jornalismo de entretenimento, assim, de mostrar o lado oculto dos artistas e tal, mas acho que ele peca em não ter a sensibilidade de notícias que ele publica, não todas, claro, ao mesmo tempo são incríveis, assim, só ele sabe, então é mérito dele, da equipe dele, que podem ferir pessoas, que podem entristecer pessoas, e se a pessoa não for do ponto de vista do psicológico firmado, ele pode marcar eternamente a pessoa. Não tivemos ainda nenhuma tragédia, graças a Deus, mas pode ter um dia alguém que não consiga se sentir bem andando na rua por causa da notícia que o Léo Dias deu. Então, eu acho que ele poderia ter um pouco mais de cuidado. Eu diria assim, ô Léo, você está correndo a 180 por hora, reduz um pouquinho, fica dentro da faixa de velocidade, que isso vai ser importante para você e para as pessoas. Enlouquecedora Nunca deu problema você tá com a sua Ferrari a 180, mas pode ser que um dia, cara, passe uma paca, uma pessoa, uma criança, um rapaz de bicicleta e você atropele. Isso era irreversível. Mas então, tá compartilhado nesse momento aí? Não, eu compartilho o Léo porque eu acho que ele inaugurou um tipo de modelo de informação. Mas essa é a minha crítica a esse modelo que eu não compartilho. Reduz um pouquinho. CNN. Olha, nós temos a CNN nos Estados Unidos e depois as suas franquias no mundo todo. Eu, por exemplo, fui demitido aqui porque acabou o escritório do Rio e tal, e eles até hoje não sabem o que eu faço, o que eu fazia e tal. Não, eu digo a direção atual, né? Então, acho que houve entre nós uma falta de proximidade, né? Mas eu acho importante um veículo gerar emprego, então eu compartilho nesse sentido. Quanto mais os veículos de comunicação empregarem jornalistas, mais terão o meu apoio. Eu quero o nosso mercado de trabalho pujante, entendeu? Mas teve uma demissão grande. Mas pegaram surpresa ali, né? Totalmente. Eu não esperava de jeito nenhum. E na verdade, eles reuniram todos numa redação e fizeram a dispensa geral. Não teve uma deferência, assim, Alexandre, deixa eu conversar com você, não vamos mais continuar com o podcast, vai ser assim. O Aline, deixa eu explicar, já conversei com o Alexandre, conversando com você agora, avisa a tua equipe. Então, não teve isso. Chegou aqui, gente, não vai ter mais podcast. Foi o que aconteceu no Esporte Interativo. Eles chamaram todo mundo para um hotel e fizeram isso. Demitiram todo mundo. Né? É ruim, né? Porque o Interativo teve um caminho de muito crescimento, muita possibilidade, claro. Muitos talentos, né, que não tinham espaço em outros lugares, ali mostraram que são capazes. Né? Então, CNN... Não, eu compartilho por gerar emprego, mas a minha demissão, eu acho que não foi uma maneira justa. É massa.
Ricardo Boechat. Tinha uma rivalidade tua ali com o Boechat? Nunca teve. Quando eu apresentava na CBN um jornal, eu o convidei para ser um comentarista de 2 vezes por semana, ele ia lá, e sempre achei ele muito bom, muito raciocínio rápido, ele muito preparado, né? Muito inteligente, ele foi muito bem. E depois ele foi para Band News. E certa vez eu recebi uma proposta, o Daruí está aí também, que era da área lá comercial, recebi 2 propostas da Band para ir para lá. Numa delas, eu falei assim, fala com o Boechat aqui. Daí o Boechat falou assim, ô Sidney, só para você saber, tem vida fora da Globo, pô, vem para cá e não sei o quê. Então, isso demonstra que ele via com carinho, eventual ida da minha para lá. Eu só não fui porque eu tinha um contrato com a Globo News e eu não rompo o contrato. Então, e a Band não podia esperar, né? Então, e acabou não acontecendo. Então, nenhuma rivalidade. Mas ficou devendo, e a morte dele acaba isso, um confronto entre nós no mesmo horário. Porque nos horários que eu tive o prazer de tê-lo como concorrente, eu ganhava todos. Mas não é justo, porque é o seguinte, eu entrava, vamos supor, 7 horas e ficava até as 9, ele entrava, por exemplo, sei lá, 8h30, ele ficava só meia hora. Talvez fosse junto, talvez ele vencesse. Mas ele nenhuma vez venceu. Aí eu guardei os ibopes e mostrei pro Solon, que o Solon é um jornalista que cobria rádio e tudo, né? Exato. Aí eu mostrei esses dados para ele. Eu nunca perdi diretamente pro Boechat. Por que o Boechat vencia? Porque a força do jornal local. Eu fazia um jornal local que estava muito fixado, já de mais tempo, já enraizado na cabeça do ouvinte, e quando o Heródoto Barbeiro, a transmissão de São Paulo, passou a existir, o ouvinte do Rio ouvia, mas já não ouvia em quantidade, porque o Boechat falava coisas que eram nacionais e locais. Então, e o Boechat, né, usava um jornalismo que eu me lembro uma vez, conversei com a Marisa Tavares, que é a diretora, disse assim, Marisa, esse modelo que o Boechat está usando lá, ele vai muito bem, ele vai crescer até 30%, no máximo 35% dos ouvintes, mais que isso não vai. Então eu acho que a gente devia acelerar um pouquinho, ser menos gravatado no nosso jornalismo. Eu não falei gravatado para ela, assim, eu acho que nós devemos fazer um jornalismo de comunicação um pouco mais próximo para quebrar esses 30%. Se eu conseguisse 5, 6, 7, 2, 10% dele, ele não seria o único naquele lugar. Por quê? Ele falava assim, Copa do Mundo, o Brasil perdeu, joga bolo na cara do Zagallo, não, vamos dizer o que é assim, vai na casa do Zagallo, grita lá, porra, quebra o carro lá de não sei quem, fura lá do Parreira, ele faz isso. E o público, porra, o que o cara queria fazer, o cara não fazia, né, mas o que ele queria fazer era bater no Zagallo, perder uma Copa, né, então ele fazia esse tipo de jornalismo, e eu já era um outro estilo, mas ela não aceitou, na época, não, tá e tal, então a CBN permitiu muito que o Boechat crescesse, cresceu e virou esse gigante. Claro que eu compartilho. É um ícone do jornalismo brasileiro. Faltou esse duelo, né? Mas diretamente Faustão sim. e Gugu. Espero que ele fosse o Faustão, né, da Globo, né? Vambora. Corre aqui, ó. Ele tem que ir. Castor Andrade, aí, patrono do seu time de futebol. Não é porque eu sou Bangu, porque ele era inteligente, porque ele foi importante para a história, porque ele era um criminoso, né? Um criminoso. Eu não posso compartilhar sob nenhuma hipótese alguém que seja capaz ou de mandar matar, ou de atirar, ou de né, fazer isso. Eu, por exemplo, tenho uma concepção sobre imposto um pouco diferente, apesar de ninguém gostar de pagar imposto, eu também não gosto, mas eu vejo o imposto como um dinheiro necessário para que você invista no bem público. Quando não se investe, é outro departamento. Alguém rouba o dinheiro do contribuinte. Mas se você não tiver imposto, você não tem como ter hospital, você ter estrada, você ter tudo isso. E a contravenção, nesse sentido, não paga imposto nenhum. Faz tudo à margem, por mais simpáticos, inteligentes, por mais contribuição social que possam dar nos seus ofícios, ou investindo, o carnaval. ou o próprio carnaval, ou no caso dele o Bangu com o clube, foi o momento áureo do Bangu, foi quando o Castor dirigiu. Então, eu não posso ter a visão mais curta do torcedor. Como torcedor, na época do Castor é que era bom. Eu tenho que abrir um pouquinho mais e falar, não. O Bangu tem que ter um momento tão bom quanto teve na época do Castor, sem precisar estar com crime, contravenção, mandar dinheiro em caixa de sapato pro jogador. Tá? Não posso compartilhar isso. Né? Gostou da série, não? Muito. Muito boa, né? Gostei muito. Achei que faltou ainda, espero que... Não, vem agora a segunda. É isso, essa é a segunda. Gostei muito. E falamos aqui do Chico Otávio, o Sérgio Ramalho e tanta gente, né? O Eric Bretas, que era o diretor na época também da
da Globoplay e tal, foram muito felizes, fizeram um jornalismo muito... Tá faltando nomes aqui, cara, nesse momento que eu não tô com eles anotados, mas o jornalismo corajoso, bem feito, bem apurado, né? E com credibilidade, porque os depoimentos são depoimentos, assim, fortes, né? Como é que pode, né? Isso aí, né? Com certeza. E agora, Luiz, a família Drummond e a família Anísio. Essa aí é... Nada a ver. Acabou. Acabou? Acabou. Não tem nem o Bangu aqui pra gente falar mal do Bangu. Você pode falar mal, mas eu ia compartilhar. Mas você é Bangu mesmo, assim, né? Sou Bangu Por quê? e vou cantar uma música agora aqui que eu sempre esqueço de 2 jogadores, nunca ninguém me repreendeu. Vai. Eu morava em Bangu na época, né? E o Bangu foi campeão em 66 e na época a fábrica Bangu, ela deu de presente, de brinde, um compacto simples. Compacto simples era aquele disquinho de vinil, pequenininho, né, porque não era o LP, o long play, e tinham 2 músicas de um lado, 2 músicas do outro. Uma delas é Que Defesa Boa, traz tanta confiança pra gente, o Birajara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto e Ari Clemente, o meio de campo que eu vou lhe contar, Ladeira e Ocimar, e ataque fenomenal, na direita Paulo Borges, na esquerda tem Cabral. Quando eu canto isso, as pessoas têm essa reação, só que esqueceram os 2 de frente, Paulo Borges, Ladiga, eu nunca esqueço, eu não lembro a rima. E do outro lado era assim, carnaval aqui é bom, sem luxo, sem fita, porque somos Bangu, garotos de moça bonita. Isso você não conhecia. Isso eu não conhecia. Atenção, quem tivesse compacto simples, por favor, copie isso aí e me manda aí, ó. Esse time de que ano é? 66. É o de Foi a Mineiro? última vez que um time de menor investimento foi campeão carioca. Você é botafoguense, e você? Tricolor. Você Ele é da tricolor. Flu TV. Então, nós não temos aqui rubro-negro, né? Não. Mas os flamenguistas não souberam perder, né? Naquela meada. Eles não sabem perder. Eu era garoto, eu me lembro que eu comprava o Placar, porque eu tinha as lições do Pelé na revista Placar, que eu até o Ju que foi que editava. Ensinava, assim, matar bola, foto a foto. Você sabia disso? Você lembra? Tinha, né? Do Pelé, né, foto a foto. E eu me lembro que o Placar teve uma vez que teve uma série sobre o Almir. O Almir era um atacante, né? Mais tarde, eu jogador de botão, mais tarde, eu já sou da era do Doval, o argentino, né? Cabelinho de príncipe, tipo He-Man. Mas antes disso, o Almir era aquele torcedor que o rubro-negro até hoje aprecia. Enfia a cara na grama pra enfiar a bola pra dentro, ficar todo ensanguentado e brigar. E o Almir morreu justamente por causa desse espírito brigão, brigou no bar, você entendeu? E foi assassinado. Então, o Almir estava nesse jogo, e foi um que melou, não deixou terminar a vitória do Bangu, com gosto do Paulo Borges e tal. Então, desculpa aí, rubro-negro, assume isso aí, segura essa. Muito bom. É bom pra terminar. Tem que voltar aqui, né? Foi muito rápido. Poxa vida. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo. Boa sorte pra você lá na Tupi. Boa sorte no dia também. Isso eu ia falar. E boa sorte pro Bangu também, né? É, isso aí. Parabéns pela coluna, pelo esse novo desafio também, que você inspira muita gente. Obrigada. Obrigado. Olha, uma vez alguém queria que eu fosse lá disputar a presidência do Bangu. Essa loucura, né? Aí a direção que tá lá até hoje mudou o estatuto, dizendo assim que só podia ser candidato a presidente quem tivesse 2 anos, lá, associado. Aí esse grupo, todo dia achei a carteirinha, tem que depois postar nas redes sociais. Me mandou a carteirinha que eu na época fui associado. Como não paguei mensalidade, eu acho que não vou ser presidente nunca. É melhor. Bom, vamos falar agora da Previcar Alto. Moço, tá com o seu bonequinho. Tô com o Super Previcar, que resolve todos os seus problemas. Que resolve mesmo. Você precisa ser um associado da Previcar Alto. Nós somos. Agora, entramos lá no site. Depois que eu tive um problema com o meu carro, aí eu tive que me associar. Previcaralto.com.br é proteção para veículos, para moto também, né? Proteção contra roubo, proteção contra furto, que acontece muito, proteção contra incêndio, proteção contra acidente. Então você precisa ter uma proteção veicular. E a dica é Previcar Alto, né, amor? Super Previcar. Previcar Alto. Então, você quer contratar, contrata agora. É carro, é moto, o importante é proteger. Então anote aí o telefone, vai passar aqui na sua tela também. O link está aqui na descrição, você já entra em contato lá. Ó, vim aqui pelo Sobretudo Podcast, quero fazer a minha proteção veicular. Então anote aí, ó, 21 98246 0013. Tem assistência também 24 horas, atendendo o Rio de Janeiro. Já liguei, semana passada tive problema lá com o meu carro, meu carro quebrou, parou, liguei na hora. Assistência 24 horas, Previcar Alto, boa tarde. Foram lá, tudo resolvido, tranquilão, voltei pra cá. Previcar Alto. Gostei do bonequinho.
Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Deixa o obrigada, like, se Thiago. inscreve aqui, Dá o compartilha. bonequinho aqui Ah, pra o Alice. bonequinho da Previcar para o Cisne aqui para Ele brincar. pegou meu Alice, bonequinho, o dele é aquele outro lá. Esse aqui é meu. ó. Já vou falar da Previcar aqui, ó. Valeu. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Até a próxima. Valeu. Todo mundo sabe como está a segurança no trânsito do Rio de Janeiro, não é mesmo? Por isso é importante que você tenha o melhor plano de proteção veicular. Estou falando da Previcar. Nós temos planos que cobrem roubo, furto, colisão e muito mais. Pare conosco agora e faça já a sua cotação.